Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Continua rezando assim comigo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, amém? A paz de Jesus, o amor de Maria. Ô, gente, vocês saíram do ritmo de carnaval, pelo amor de Deus. A paz de Jesus, o amor de Maria. A paz de Jesus, o amor de Maria. Tá parecendo, né? Melhorzinho assim. Vamos lá. Gente, eu sou a Rita. Novidade, né? Pra quem não me conhece. Eu sou serva desse grupo de oração do Adonai. E hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a palavra e sobre o tema escolha. E antes da gente ir para a palavra, eu quero conversar com vocês um pouco sobre escolha. No âmbito cristão, a gente é livre para fazer escolhas, certo? Sim? A gente é livre? Deus nos libertou para que nós possamos fazer escolhas. E aí, que tal o problema? Como que a gente está escolhendo? Como que a gente faz as nossas escolhas? Aqui, a gente está entre servos, perseverantes, participantes. Tem pessoas que vêm aqui no Adonai há muito tempo. Tem pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez. Mas como que você tem lidado com as escolhas? Porque eu tenho duas escolhas que são bem claras dentro da igreja. Ou eu escolho ser de Jesus, ou eu escolho ser de Satanás. Isso é ok, certo? Ou eu escolho o pecado, ou eu escolho a vida reta. E isso não dá muito para a gente discutir. Porque se eu estou escolhendo o mundo, eu estou escolhendo Satanás. Se eu estou escolhendo estar com Jesus, se eu estou aqui na igreja, se eu escolho a vida reta, ótimo. Mas se não, se eu estou no meio termo, se eu estou em cima do muro, é pro lado de lá que eu estou. Mas, e as escolhas que eu tenho que fazer quando eu estou do lado de... Eu vou confiar que todo mundo aqui escolheu Jesus, tá certo? Sim? Sim. Sim? Sim. Se não tem alguém que não escolheu ainda, vem cá, vamos resolver o problema. Vai ser na barra. Mas que se a gente escolhe estar aqui, escolher estar aqui hoje já é o primeiro passo para escolher Jesus. Concorda? Escolher estar aqui hoje já é o primeiro passo para escolher Jesus. Mas, como eu tenho feito as minhas escolhas aqui dentro? Irmãos, quanto mais a gente caminha, mais escolhas a gente tem que fazer. E essas escolhas, elas precisam ser feitas em Deus. Lá em julho do ano passado, no Jonas, a Beatriz, nossa coordenadora estadual agora, ela falava sobre escolher entre o bom e o bom. Como que eu estou escolhendo entre o bom e o bom?
escolher entre eu fazer a coisa certa e eu ir por outro caminho e fazer também a coisa certa. Eu quero que vocês entendam comigo que no caminho de Deus, nem sempre as coisas são tão claras assim, para nós seres humanos. Porque às vezes a gente olha e fala, mas parece certo, parece o correto, é o justo a se fazer, é o caminho, tá ali, ó, não tem como errar. Mas e se não é isso que Deus quer de você? Quando eu orava por essa pregação, Deus me falava, me dava duas palavras, e que eu quero que vocês guardem pelo tempo que a gente esteja falando dessa palavra aqui: praticidade e doçura. E vocês já vão entender o porquê delas, da praticidade e da doçura. Pega lá comigo em João 12, 1 a 11. Evangelho de São João 12, versículo de 1 a 11. E ainda antes da gente ler a palavra, eu quero que vocês guardem outra coisa. Amor, o amor que está aqui. João 12, do 1 ao 11. O amor que está na palavra. Não é o amor eufórico, não é o amor que o mundo nos apresenta. Eu quero que vocês guardem que o amor que Deus nos dá e o amor que Deus nos cobra é um amor de doação, é um amor de entrega total, é um amor que não vê e não mede nenhum esforço, é o amor que se entrega na cruz, é o amor que não vai ter, digamos assim, que não vai ter problema nenhum para você. Ele pode até doer, ele pode até ser incômodo, mas você sabe que você faria aquilo de novo, porque é doação. O amor da mãe que acorda e passa a noite inteira com o filho e no outro dia trabalha. É esse amor. O amor do pai que não mede esforços no trabalho para colocar comida dentro de casa e ele faria de novo e de novo. É desse amor que a gente está falando. E é desse amor que Deus nos cobra. É o amor entregue dentro da comunidade, entregue dentro da família, entregue dentro do seu trabalho. É o amor que faz tudo e não recebe nada em troca. É desse amor que a gente vai falar hoje. Lá no versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia. Guarda essa palavra, Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava que nela lançava. Jesus disse: deixai-a. Guardou este perfume para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava, e chegou, e não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara.
Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Vamos lá para o contexto dessa palavra. 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes de Jesus ressuscitar até a morte e tudo mais. Então a gente está falando ali de um período muito curto até a morte e ressurreição de Jesus. 6 dias antes, Jesus vai a Betânia. Aonde era Betânia? Betânia era a cidade de Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. E quando a gente fala de amigos, eles não eram só discípulos, não eram só servos, não eram aqueles que aceitavam Jesus como Cristo, mas eles eram amigos, eles faziam parte da família de Jesus, eles faziam parte do convívio de Jesus. Eles eram aqueles a quem Jesus confiava suas dores. Eles eram aqueles a quem Jesus olhava quando precisava. Eles eram aquele a quem Jesus visitava para adiantar. Jesus não estava indo lá para pregar a palavra, Jesus não estava indo lá para evangelizar. Jesus ia para ser amigo. Você está com um amigo aí do lado? Sim. Amigo? Sim. Amigo de ir na casa. Amigo de contar tudo. Aquele amigo que olha para você e fala assim: não mente para mim não, que não dá mais. Esse tipo de amigo? É esse amigo que não dá mais para mentir? Era esse tipo de amizade que Jesus e Lázaro, Maria e Marta tinham. Era esse tipo de convívio. Sabe quando você vai lá na casa do seu amigo para comer uma lasanha? Ele come primeiro uma lasanha? Sabe? Nesse estilo que você vai lá e você conta, aí você chora, você está chorando, você dá risada. Era esse tipo de amizade que eles tinham. Betânia é considerada o lugar da amizade, o lugar onde Jesus ia para ter paz, para ter consolo, para dar risada. Era esse lugar. A gente está falando aqui de um momento depois que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Então entenda, para quem não conhece a história, em determinado momento, Lázaro ele vai morrer. Mas antes um pouco dele morrer, Marta havia mandado chamar Jesus. Mas Jesus não foi. Jesus não foi não porque ele não queria estar lá, não porque ele não sentiu a necessidade de estar junto com o seu amigo, mas sim porque Jesus conhecia os planos de Deus naquele momento. Então, 3 dias depois, Jesus chega. Lázaro já está morto, já tem passado tempo ali. Ali no 4º dia, Jesus vai falar para Lázaro sair da tumba. E ele fala para Maria e para Marta acreditarem nele. E Marta, principalmente, ela já não acreditava. Porque ela não conhecia Jesus? Não, ela conhecia Jesus. Mas ela não achava que Jesus ia chegar ao ponto de ressuscitar Lázaro. Ela sabia e ela tinha mandado chamar Jesus porque Lázaro estava doente. E ela sabia que Jesus acreditava que ele poderia curar Lázaro. Mas ressurreição, não. Então, quando Jesus chega e ressuscita Lázaro, aquilo é de uma extrema felicidade para aquela família. Esse é o milagre mais forte de Jesus, porque através desse milagre muitos se converteram, muitos acreditaram, mas também através desse milagre Jesus foi mais e mais perseguido, e chega o momento que Jesus está sendo perseguido. Então aqui, entenda, Jesus já estava sendo perseguido, Jesus já sabia que a morte estava próxima a vir. A gente está falando aqui de um dia antes de Jesus, do domingo de Ramos, que a gente celebra, logo vamos celebrar, que Jesus vai pedir para que os apóstolos tragam o burrinho e ele vai em cima e vai chegar em Jerusalém. Então a gente está falando que Jesus já está passando por tudo isso e Jesus sabe o que vai acontecer com ele. Quando Jesus está ali, ele serve um jantar. Jesus era importante para aquela família? Sim, a palavra nos fala que o jantar era em honra àquele homem, era em honra a Jesus. Então eles recebem Jesus e
Jesus e seus servos. Ali, Marta está servindo o jantar. No momento que Marta está servindo o jantar, e a gente já conhece a história de Marta, que em uma outra ocasião, nessa mesma casa, nessa mesma família, Marta reclama e diz assim: como assim? A Maria, minha irmã, vocês não vão falar nada? Ela está ali sentada aos pés, sentada aos pés de Jesus, escutando, e não está me ajudando. Ela deveria estar aqui servindo junto comigo, mas ela não está, ela está me ajudando. Bom, ela não está me ajudando, ela está sentada junto com Jesus. E Marta estava ali novamente servindo. Maria, ela vai pegar bálsamo, um perfume, a gente entende assim, um perfume muito caro. Em algumas pesquisas, esse perfume ele custaria o equivalente a 1 ano de salário daquele povo. Então Maria, ela compra um perfume com o valor de 1 ano de salário e ela senta aos pés de Jesus. Pensem nessa cena. Maria, ela vai aos pés de Jesus e ela senta aos pés dele e vai lavar os pés de Jesus com o perfume. E não só lava o pé de Jesus com o perfume, como ela enxuga os pés dele com os seus cabelos. O nível de intimidade nesse ato de Maria é tão grande, porque, entendam comigo, primeira coisa, aquele que é lavado com perfume, e para aquele povo, para aquela cultura, ser lavado com um perfume significava a sepultura da pessoa. Quando a pessoa ela morria lá na sepultura, eles lavavam o corpo com perfume. Primeiro, para evitar o mau cheiro. Segundo, porque honrava aquela pessoa, dava honra àquele corpo. Então entendam, Maria está dando um grau de honra muito grande a Jesus naquele momento. Vocês devem saber, ou já viram em algum lugar, que as mulheres naquele período elas usavam véu em seus cabelos. Tirar o véu era o mesmo que se descobrir frente a alguém. Maria, ela tira o véu para usar os cabelos. O cabelo era algo muito importante para as mulheres naquela época. Era algo muito precioso, que ninguém via, ninguém tocava. E Maria tira o véu para enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E daí a gente pega a escolha de Maria. Maria, ela está buscando uma intimidade muito grande com Jesus. Maria, ela ouvia o coração de Jesus. Maria, ela tinha uma doçura tão grande que ela conseguia saber o que estava acontecendo, porque o próprio Jesus fala: ela está preparando para minha sepultura. Maria conseguia sentir o que estava no coração de Jesus, aquela dor que ele passaria. Maria sabia como as coisas iam suceder? Maria sabia que Jesus seria morto? Maria sabia que Jesus ia ressuscitar? Não. Mas Maria, ela tinha o olhar aberto àquela situação. Ela tinha a doçura necessária àquela situação. E aqui entra outra figura muito importante nessa história: Judas. Judas, e é muito importante que a gente entenda isso, ele era apóstolo. Ele era discípulo. Ele era servo. A gente não está falando aqui de qualquer pessoa. A gente está falando de amigos de Jesus. E a gente está falando de servos de Jesus. A gente não está falando de uma pessoa que estava olhando a situação lá de fora, de uma pessoa do mundo, de uma pessoa que não sabia quem era Jesus. A gente está falando de um homem que sabia de quem ele estava falando, quem tinha tido os pés lavados com perfume. Ele sabia, ele era servo. E Judas, ele vai questionar o porquê
que esse perfume não foi vendido e o valor não foi dado aos pobres. E olha o papel que Judas dá a Jesus. É como se Judas falasse assim: você está gastando dinheiro para lavar o pé desse? Não seria melhor se você pegasse esse dinheiro e desse aos pobres? E olhem o olhar prático de Judas aqui. Judas, ele não tratava Jesus como Deus. Ele sabia que ele era o Cristo, mas ele não tratava Jesus como Deus. E a palavra fala pra gente que havia mal no coração de Judas. Judas já era ladrão, Judas já roubava a bolsa. Ele teria o dinheiro com ele pegaria o dinheiro, ele serviria a ele próprio. Judas, ele não se preocupava tanto com os pobres assim. Porque a gente pode pensar, nossa, mas ele queria ser prático, ele queria ajudar as pessoas. Também não. Judas, ele já tinha traição no coração. Ele já roubava a bolsa. Quando a palavra fala de roubar a bolsa, quer dizer que é como se Judas fosse tesoureiro ali entre eles. Judas cuidava do dinheiro. Jesus, ele recebia doações para o ministério, certo? Então ele recebia dinheiro para o ministério para poder ajudar com as viagens, comida e tudo mais. E Judas já roubava essa bolsa, tá? Então, a gente entendendo esse contexto, a gente sabe que Judas, ele usa uma palavra prática, mas com a intenção mal no coração dele, com a intenção do roubo. E olha a escolha de Judas. Judas escolhe estar na praticidade. Judas escolhe estar fora do caminho de Jesus. Mas entendam, Judas era servo. Quem olhava de fora falava: Judas é servo de Jesus. Judas é um dos dele. Mas Judas não agia assim. E abrindo parênteses aqui, a igreja não é contra, porque depois vocês vão ver que Jesus vai falar: vocês vão ter os pobres durante muito tempo, e a mim vocês não vão ter para sempre. Ela está preparando para a sepultura. A igreja não é contra a esmola, a caridade, não, ao contrário, ela é a favor. Mas antes de qualquer caridade, qualquer esmola, e lembrando que a igreja não é uma igreja comunista, então é muito diferente do que as pessoas vêm falando para nós. Porque a igreja, ela tem que ajudar, olha quanto dinheiro que a igreja tem, olha tudo isso, a igreja ajuda sim. E a gente sabe que é uma das maiores instituições sociais do mundo, se não a maior. Só que, antes de qualquer ajuda, antes de suprir a necessidade de qualquer pessoa, a Igreja Católica, o centro dela é Jesus Cristo. Certo? É Jesus Cristo. E vai ser Jesus Cristo. Foi no começo e vai ser até o final. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender também. Porque muitos usam a palavra, mas porque aqui Jesus fala que não é necessário dar aos pobres. Não. Jesus diz que a gente pode dar aos pobres, mas em primeiro lugar é Ele, é Deus. É a Ele que se deve dar a honra. Então, Maria escolhe dar o tudo. Maria, ela se entrega, ela se rasga aos pés de Jesus. Ela se joga aos pés dele de uma forma enorme para aquela época. Ela se rebaixa aos pés. Ela dá o dinheiro que ela tinha para o perfume. Ela lava os pés de Jesus. Ela cria intimidade ao enxugar os seus cabelos. Maria faz uma escolha enorme ao estar ali. E Judas, mesmo sendo chamado, mesmo tendo sido escolhido para o ministério, mesmo tendo uma função importante entre eles, Judas decide que não
Judas decide que a honra maior não deveria ser de Jesus, mas deveria ser para ele próprio. Judas, ele usa a praticidade para dizer: ó, dá lá para aqueles que precisam, mas ele quer para ele quer aquela honra para ele quer aquele tempo para ele. Irmãos, hoje eu pergunto para vocês, e eu pergunto para mim, Rita, você está sendo servo prático? Ou você está sendo a amiga íntima? E eu falo para vocês que eu apanhei muito nesses dias. E talvez a pregação que me veio até mim, a palavra que veio até mim para a pregação, a que eu mais apanhei. Porque a praticidade tem tomado conta. Jesus me falava, Deus me falava, quando eu rezava, eu falava assim: Rita, você muitas vezes, e inúmeras, eu posso falar para vocês várias, dentro desse salão, fora, em outros lugares, frente ao Santíssimo, a primeira vez que eu vim no Adonai, outro dia aqui no Kairos, ainda no Kairos, ajoelhada frente à cruz, que eu falei: é tudo seu. Mas será que tem sido tudo mesmo? Porque muitas vezes eu falo isso como serva da renovação, mas às vezes você que não é, olha lá para a sua casa, para a sua família, para as coisas que você tem feito. Aonde está a sua prioridade? Está na praticidade? Porque às vezes eu escolho momentos dentro do grupo de oração, e não que eles não sejam importantes, porque é chamado. É chamado pregar, é chamado cantar, é chamado decorar salão, é chamado acolhida, é chamado ir na casa das pessoas, ajudar em questão de caridade, é chamado ir visitar as pessoas, rezar um terço, é chamado ensaiar horas para dançar aqui na frente, porque se não ensaia, olha o que acontece, vocês viram hoje, é chamado. Só que quando eu coloco o meu papel, o meu chamado, o meu serviço à frente de Jesus, eu me torno uma pessoa prática. Eu preciso estudar a palavra, eu preciso pregar, eu preciso falar coisas que as pessoas me entendam. Eu preciso vir, eu preciso decorar o salão, eu preciso gastar horas com isso, eu preciso gastar horas em ensaio para ser o bom, para ser o melhor, porque Deus me chamou para isso, sim. Você precisa. Mas quando você tem se derramado aos pés de Jesus? Ei, você precisa sim ir para a escola, você precisa estudar, você precisa ser o melhor da classe, você precisa ir bem naquela prova, você precisa passar naquele vestibular. Mas quando você tem se derramado aos pés de Jesus, você precisa ser o melhor do seu trabalho, você precisa vender mais, você precisa ensinar mais, você precisa brilhar lá dentro. Mas quando você tem se derramado aos pés de Jesus, é prático. E olha só como a gente faz as coisas práticas. Quando eu saí do Kairos, desse Kairos especificamente, nossa, saí daqui aleluiada. Meu Deus, agora tá com fogo no mundo, é hoje, vamos lá, a minha casa, a minha família, eu vou chegar, eu vou perdoar quem tem que perdoar, eu vou amar quem tem que amar, eu vou tudo. Saí daqui, fiquei até 11 horas da noite sentada dentro do carro, falando das coisas que ia fazer, que não ia fazer, como que ia fazer. Nossa, um brilho. Eu cheguei na minha casa, eu encontrei a pior situação que eu já passei na minha vida lá dentro. Eu vi a minha família despedaçada. Eu vi a minha casa em prantos. Eu vi coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eu vi minha mãe chorando de soluçar. Eu vi meu irmão desesperado. Eu vi meu pai chorando. Eu vi minha avó gritando de
e agora? Eu não sei, você que estava aqui no Kairos, qual a situação que você encontrou lá na sua casa quando você chegou. Talvez tenha sido muito pior do que a minha. Mas não era prometido para nós que a situação lá seria boa. E passou. Foi passando ali, e aquela situação se enrolando, aquilo tudo quebrando ao meu redor. E eu falei assim, o que eu faço agora? Agora eu preciso ser força para minha família. Bom, e essa foi a decisão que eu tomei de imediato. Eu tinha combinado com alguns amigos que eu ia para um momento lá em Siqueira, num retiro, e eu falei, agora eu não vou mais, porque a minha família precisa de mim, a minha casa precisa de mim. Falei isso, comentei, e uma pessoa me falou, a outra também, não, você tem que ir, porque você tem que tirar isso da sua cabeça, que você não vai resolver nada. E eu, não, mas é injusto. É injusto escolher estar lá e não escolher estar aqui. É injusto com os que vão ficar. E aí, eu fui pro meu quarto, me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu queria ir, mas eu não posso fazer isso agora. A minha escolha é a minha casa. E nesse momento, eu levei uma lapada muito grande de Deus. Ele falou, lá no Kairos, ajoelharam aos pés da minha cruz. Você falou que a sua escolha era eu. A sua escolha era a mim. Era a mim que você escolhia. Não era sua casa, não era sua família. Não era seu grupo de oração, não era relacionamento, não era amizades, não eram pessoas, era a mim. Você vai voltar atrás mais uma vez? Como você já fez várias outras. Irmãos, eu fui. O meu coração, ele ficou quebrado. Mas eu sei que eu fiz a escolha de estar com Deus. Eu fiz a escolha de ser feliz na presença dele. Por mais que eu não ainda esteja doendo muito tudo o que está acontecendo, a minha escolha tem que ser Jesus. Eu não estou te falando para você abandonar a sua família, para você abandonar seu grupo de oração, seu ministério, seu chamado, seus amigos, seu trabalho, seus estudos. Mas quando você tiver que escolher, a escolha tem que ser estar aos pés de Jesus. E ser feliz em Jesus está muito longe de ser feliz o tempo todo. Está muito longe das coisas darem certo o tempo inteiro. Entendam, a vida de Maria era altos e baixos. Ela era amiga de Jesus, mas o irmão dela morreu. E ela passou por 4 dias de luto. Ela era amiga de Jesus, mas depois de 6 dias desse acontecimento, antes até, porque 6 dias para a Páscoa, para o domingo, na sexta-feira, a gente estava no sábado antes aqui, Jesus iria morrer, iria ser condenado. O irmão dela, mais uma vez, ia ser condenado, porque a palavra nos fala que eles mandaram matar Lázaro também. A vida dessa mulher era de altos e baixos, mas ela escolheu ser amiga de Jesus. Como é que estão as nossas escolhas? Eu tenho falado e dado meu sim para Deus, e realmente dado meu sim. Porque um dia, aqui nesse grupo de oração, encostado naquele pilar ali, eu falei, Senhor, eu nunca mais vou te falar não. E eu estava certa que eu estava fazendo isso. Mas eu percebi, nessa última semana, que não.
Porque eu estava dando sim para ministério, eu estava dando sim para retiro, eu estava dando sim para 1001 coisas. Mas na hora de dar sim mesmo, de me derramar aos pés dele, eu estava falhando. Eu não sei como vai ser os meus próximos dias. Eu sei que quando eu sair daqui eu tenho uma família quebrada lá em casa. Se Deus permitir a graça, vai melhorar. Porque Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei como vai ser meus próximos dias no trabalho. Eu não sei se eu vou gritar com muita gente lá na escola. Eu não sei se eu vou conseguir manter a plenitude o tempo todo. Eu não sei como que vai ser os meus estudos, mas eu sei que uma coisa eu quero. Eu quero poder dizer para vocês que a partir de agora eu quero me derramar mais e mais aos pés de Jesus. Eu não quero ser aquela que é a prática, mas eu quero ser aquela que tem doçura no coração. E Jesus me falava uma coisa, Rita. Você sabe por que você tem tanta dificuldade de escolher? Porque você já escolheu. Você já decidiu o caminho que você queria. Mas você sabe por que você tem tanta dificuldade de escolher entre o bom e o bom? Porque você não tem ouvido. Porque você não tem sentado aqui e parado para ouvir o que está acontecendo e o que eu quero. Irmãos, quem convive comigo sabe que uma pessoa difícil para entender as coisas. Duro mesmo. Eu falo assim, não é o tijolo que cai do céu, é a construção inteira. Porque é difícil. Às vezes eu falo assim, mas Deus, mas tal coisa, por quê? Deus falou assim, ó, você não pode isso. E eu fiquei lá, meses. Mas por quê? Mas por quê? Mas por que eu não posso? Mas por que o Senhor quer isso de mim? Mas por quê? Mas por quê? Eu precisava escolher entre ficar e ir. Mas eu não queria ouvir. Parecia tão certo o que eu queria. Mas não era o que Deus queria. Irmãos, às vezes você está fazendo uma escolha boa, justa, bonita, mas você não está fazendo a escolha que Deus quer para você. E ele me falava, falta doçura, falta sensibilidade, falta amizade. Você é servo, mas você não está sendo amiga. Você está no meu caminho, mas você não está sendo amiga. E sabe qual que é o risco que nós corremos quando nós estamos no caminho de Jesus? Como servo. E eu não estou falando só de ser servo dentro da renovação. Eu estou falando para vocês que seguem o caminho da igreja. Ser servo e não ser amigo é que a gente vai indo para o caminho de Judas. A gente começa a escolher coisas que nos agradam, coisas que nos fazem bem. A gente começa a roubar coisas de Jesus. E eu roubo o tempo de Jesus, porque na segunda noite, Jesus me queria lá com Ele, e não na minha casa, não com a minha família. E eu queria roubar o tempo de Jesus. Eu roubo de Jesus o espaço que Ele tem na minha vida. Eu roubo de Jesus as coisas que Ele quer para mim. Eu roubo de Jesus o ser criatura e o ser mandado por Ele. Eu roubo de Jesus o senhorio dele na minha vida. Eu amo Jesus, Ele é tudo para mim, mas quem decide sou eu. Eu amo Jesus, mas Ele quer que eu sirva aqui
e eu quero ir para lá. Eu amo Jesus, mas Ele quer que eu faça pelo caminho A, e eu escolho dele. Eu amo Jesus e eu queria muito determinada coisa, mas Ele falou que não, e eu fico lá. Eu quero, que agora, é agora. Eu tenho roubado de Jesus o Kairos da minha vida. Eu tenho roubado de Jesus o tempo dele, querendo implantar o meu. E assim eu me torno Judas e deixo de ser Maria. Assim eu me torno uma serva que mais tarde, daqui a pouquinho, logo vai trair Jesus. Porque infelizmente, quando eu saio dos pés de Jesus, eu vou terminar na traição. Eu não sei qual que é a situação da sua vida. Eu não sei como você tem feito as suas escolhas, se assim como eu, você está tendo dificuldade de escolher. Mas hoje Deus te fala: doçura, amizade, se derrama nos teus pés. Sai dessa praticidade. Esquece um pouco do eu tenho que fazer, eu tenho que ser presente, eu tenho que estar aqui, eu tenho que ser o melhor. E pensa um pouquinho em mim. Era justo que Maria tivesse servido ali. Aonde Maria devia estar naquele momento? Maria devia estar com um véu na cabeça, não ter gastado todo o dinheiro e estar ajudando a irmã dela a servir o jantar. Era em honra a Jesus. Mas Jesus a queria nos pés dele, enxugando os seus pés com o cabelo, se derramando na sua presença. Era justo para mim, Rita, estar lá na minha casa segunda-feira com a minha família, mas não era lá que ele queria. Era justo para mim ter tomado diversos outros caminhos, mas Jesus não queria. E graças a Deus que em algum momento eu percebi que eu estava errada nessas escolhas. Mas, enquanto as outras talvez eu não tenha percebido, enquanto as outras não tenha tido tempo de escutar o que Jesus queria de mim, e ter feito o que eu achei que era certo, o que eu achei que era justo, o que eu achei que deveria e não o que realmente deveria acontecer. Antes da gente orar, eu quero exemplificar isso para vocês com uma coisa que eu ouvi esses dias atrás. São José, ele tinha uma escolha justa a ser feita. Entenda, quando José escolheu o caminho que era deixar Maria e assumir a culpa sozinho, ele foi justo, porque José era um homem justo. José era um homem muito justo. Então, José poderia ter feito a escolha que todos fariam, que era condenar a Virgem Maria, porque, entendeu, ela estava grávida, ela não era casada, então todo mundo ia olhar e ia falar: bom, aquela mulher caiu em adultério. Ou ele podia assumir a culpa e ir embora, que era o caminho justo. E José escolheu o caminho certo. Ele fez a escolha correta. Ele foi justo. Ele escolheu o caminho bom. Ele foi embora. As pessoas não iam falar de Maria, iam falar dele. Olha, aquele homem engravidou ela e foi embora. Mas José, em determinado momento, descansou em Deus
E aí o anjo lhe disse que ele deveria voltar, assumir Maria como esposa. Irmãos, não era o caminho óbvio, muito menos o prático, mas era o que Deus queria. Deus não queria José lá, Deus queria José ali. Os planos para José era que ele fosse o pai adotivo de Jesus. Os planos que Deus tem para você, às vezes não são exatamente aquilo que você acha que é. Às vezes são, mas não no seu tempo. Às vezes existe um grande caminho até chegar lá. Às vezes aquele ministério que tanto você almeja, aquela faculdade que você tanto quer, aquele relacionamento, aquela casa própria, aquele carro, às vezes não é isso que Deus quer para você. Às vezes o que Deus quer para você está muito longe de tudo isso. E como eu disse, às vezes é esse relacionamento, às vezes é essa pessoa, às vezes é a casa própria, é o carro do ano, é o ministério que enche o coração. Só que não é agora. E ainda, às vezes é também a casa, o carro, a família que você sonha, o seu relacionamento com aquela pessoa, às vezes é agora. Mas só existe uma forma de eu descobrir, de você descobrir, é se derramando, é se entregando verdadeiramente. Seja que Maria. E eu não estou falando para você ser que Maria hoje, agora que a gente vai orar somente. Seja que Maria lá na sua casa. Seja que Maria no seu dia a dia. Seja amiga de Jesus. Seja amigo de Jesus. Ouça o que Ele está te falando e pare de colocar empecilhos na frente. Porque às vezes Ele está te falando, viu filha, isso daí mesmo, vai lá e faz. E você, mas vergonha, né? Medo. Mas e se não der certo? Mas e se? Ou Deus está querendo te levar e está colocando pedra no bolso. O que você precisa é ouvir. E quem está longe do coração de Jesus não ouve Jesus. Tem como ter intimidade com essas mesmas que estão do lado de vocês, se vocês não vê elas? Se vocês não conversar? Se não ficar até 3 horas da madrugada no portão da casa da pessoa conversando? Não tem. Não tem como. Não tem como. Se você não conhecer o íntimo dela. Não tem como se você não conhecer a vida dela. Queira conhecer Jesus. Queira pegar a tua palavra e ler ela de cima a baixo. Queira rezar o terço, de fazer calma no dedo. Queira passar horas no Santíssimo, ajoelhado. E na hora de levantar nem conseguir, mas até percebi todo o tempo que você ficou ali. Queira fechar a porta do seu quarto e fazer acontecer lá no seu quarto o que acontece dentro desse grupo de oração. Porque intimidade, irmão, irmã, não acontece todo sábado vindo aqui somente. Isso daqui é início. É o pouco. É lugar de encontro. É lugar de comunidade. Mas a intimidade acontece no dia a dia. Acontece na conversa diária que você tem com Jesus. Acontece no sentar aos pés dele e
intimidade acontece quando você conseguir sentar, ouvir e ter certeza que é Deus falando com você. A intimidade acontece quando você conhece tanto, tanto, tanto a Jesus que Ele vai olhar para você e falar não, e você não vai. Ele vai falar sim e você vai. Ele vai falar é agora e você ok. Ele vai falar espera e você espera. É aí que está a intimidade. É quando você sabe a voz. Não é se matando dentro da igreja, servindo, correndo, fazendo. Não é fazendo pela sua família e não rezando um Pai Nosso no final do dia. Não é estudando, passando no melhor vestibular, na melhor universidade. Não é lá que a intimidade está. Porque se você conseguir fazer tudo isso e falar, eu sou íntimo de Jesus e eu não sou mais chamado de servo, eu sou chamado de amigo, a tendência de você ganhar um servo não é grande. Mas é aí. É quando eu tiver a plena certeza que eu posso ser chamado de amigo e não de servo. Porque só o serviço não vai te levar a lugar nenhum. Só as honras do mundo não vão te levar a lugar nenhum. Judas era o Judas. Olha, apóstolo de Jesus. Cuida da bolsa. Olha a responsabilidade desse homem. Quantas vezes olham para mim, olham para vocês e falam: olha aquele ali, ó, melhor da sala. Olha aquele ali no serviço dele. Vixe, aquele ali é bom. Olha aquele ali cantando. Olha a voz dele, que perfeita. Olha aquela garota ali pregando. Olha, ela prega. Mas e lá, no íntimo, eu sou só a serva ou eu sou Maria, a que se esparrama nos pés de Jesus? Eu falo para vocês que meu desejo hoje, pelas tantas vezes que eu falei sim para Deus e eu falei que tudo era dele, é ser amigo. E eu espero de coração estar no caminho. Mas até esses dias eu estava sendo servo e nada mais. Então eu espero que, se nesse coração aí não existe amizade ainda, que hoje Deus possa te encontrar. E que mais do que isso você encontre Jesus. Que você comece a partir de hoje, desse momento, dessa noite, gravado na sua mente, foi aqui, no dia 21 de fevereiro, que eu comecei a ser amiga de Jesus. Sabe quem você vai lá na escola, quem você fala, viu, quer ser meu amigo? Vamos ser amigo? É assim. Olha para Jesus hoje, pergunta se ele quer ser seu amigo. Se ele quer ser seu parceiro de rolê, se ele quer ir com você para todos os lugares. Pergunta para Jesus isso hoje e chame ele de Senhor, de mestre, de amigo, de amor. Ame com uma doação intensa, que quando você deixa servindo, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu estudo, seja dentro do grupo de oração, que você faça com amor, que você não faça
Deus quebra o seu nariz. Eu convido vocês a ficarem de pé agora. E que vocês possam, como está escrito aqui nesse quadro hoje, escolher ser amigo de Deus. Escolher essa entrega. Escolha ser Maria e se derrame aos pés de Jesus. Fala para Jesus agora: Jesus, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser sua amiga. Sim, Senhor, eu quero ser sua amiga. Eu quero ser aquela que te enxuga com os cabelos. Eu quero ser aquela que dá o tudo, que dá o perfume. Eu quero ser aquela que te honra. Sim, Senhor, é essa que eu quero ser. Eu não quero ser Judas, eu quero ser Maria. Eu quero ser mais do que uma serva. Eu quero ter doçura no meu coração. Eu quero ter a sensibilidade de fazer escolhas através daquilo que o Senhor quer. Sim, Senhor, receba o meu sim essa noite. Receba a minha vontade, a minha escolha. Vai, Adonai, ora, fala para Deus: eu quero, Jesus. Eu quero ser seu amigo. Eu quero a sua amizade. Eu quero a sua intimidade. Eu quero te ouvir cada dia, mais e mais. Sim, Senhor, eu quero me derramar aos seus pés. E que você possa cantar essa música com o ministério agora, com toda a força do seu coração, como uma promessa a ser feita. Irmão, se você ainda não consegue fazer essa escolha, eu te convido a desejar. Desejas de estar com Jesus. Tentei acostumar com sua ausência, não resisti, saí te procurar. Eu não fui capaz de deixar para trás. Sem me preocupar, que teria que enfrentar, que teria que caminhar. Quem ama não sabe calcular. Quem ama não sabe calcular. Lembrei de você, lembrei da sua voz, lembrei do seu olhar, lembrei de nós, lembrei de você, lembrei da sua voz, lembrei do seu olhar, lembrei de nós. Onde está meu amado? Diz onde está meu Senhor. Onde está meu amado? Não descansarei até encontrá-lo. Apresso, passo apaixonado, quero tê-lo ao meu lado. Desesperado pra voltar pro meu amado. Não gosto de pensar no que se encontrar. Passo apaixonado, quero tê-lo ao meu lado. Desesperado pra voltar pro meu amado. Não gosto de pensar no que se encontrar. Lembrei de você, lembrei da sua voz, lembrei do seu olhar, lembrei de nós, lembrei de você, lembrei da sua voz, lembrei do seu olhar, lembrei de nós. Onde está meu amado? Dizem que onde está meu Senhor. Onde está meu amado? Não está
gosto de pensar no tempo que eu fiquei sem me encontrar. Parece fácil, apaixonado, quero ter ao lado, eu vou desesperado pra voltar pro meu lado. Eu gosto de pensar no tempo que eu fiquei sem me encontrar. Lembrei de você, lembrei da sua voz, lembrei do seu olhar, lembrei de nós, lembrei de você, lembrei da sua voz, lembrei do seu olhar, lembrei de nós. Eu me lembro dos passos que eu dei sem você. Eu me lembro, Senhor, dos momentos que eu não te escolhi. Sim, Senhor Jesus, eu quero te encontrar. Aonde está, meu amado? Aonde você está? Deus me tocava enquanto a gente pregava, enquanto a gente cantava. Pessoas se perguntavam: será que é possível esse grau de intimidade? Será que é possível ouvir a voz de Jesus? Será que é possível? E eu digo para você: é possível. É possível se amar. É possível essa intimidade. É possível. Então agora, você que sente no seu coração um desejo enorme, o seu coração pulsa por essa amizade, o seu coração, ele ficou grande ao entorno dessa palavra, ao querer ser como Maria. Que você possa vir aqui, bem de frente a essa frase e a cruz. A gente não tem uma imagem de Jesus, mas que a cruz possa significar para você esse encontro, essa entrega. Que você que sente no seu coração que você quer essa amizade com Deus, essa amizade sincera. Que você não se julgue mais pelos passos que você deu longe dele, mas que você esteja aqui agora. Que você possa vir aos pés de Jesus, sem medo, e entrega para Ele. Olha para Ele, fala com Ele e diz: eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo, eu quero te ouvir mais, eu quero te sentir mais, eu quero você no meu dia a dia, eu quero poder te contar as coisas da minha vida, eu quero poder ouvir você. Que o Ministério de Intercessão possa estar aqui nesse momento, e que, se necessário, no coração de vocês, que vocês possam orar pelas pessoas que vão vir aqui na frente. Tentei não postular sua ausência, não resisti a sair pra te
nada mudou. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O chamado à mudança é para você. É você que precisa escolher. A sua família não vai escolher se você não escolher. A sua casa não vai escolher se você não escolher. A cura não vai vir se você não for curado. Irmão, você precisa dessa entrega nesse momento. E que você sabe que é para você nesse momento, seu coração está palpitando. Se você está disposto a essa entrega, que você olhe para Jesus nesse momento, que você busque Ele aí dentro, ouça a voz dele e diga: eu te quero, eu te escolho. E a partir de agora, o meu propósito é ser diferente. O meu propósito é te escolher lá dentro da minha casa. Mesmo nos momentos que está tudo difícil, eu te escolho. Eu escolho a você, Jesus. Eu escolho a sua amizade. Se você sente isso dentro de você agora, e você sabe que é para você, que você possa levantar a mão. Se você ainda não recebeu oração, que algum servo possa orar por você. Jesus.
Estenda as suas mãos e ore. Aqueles com dons de língua, que você possa orar nesse momento.